Fala galera, você está no canal Matemática para Burros e vamos dar uma olhada aqui na questão M3 da FUVEST 2024, uma questão de função, vamos lá. Considere a parábola P dada pela equação P igual y igual a x ao quadrado e a reta R dada pela equação ax mais by mais c igual a zero, onde a, b e c são constantes reais. Denote por zero é igual ao ponto 0, 0, né, ou seja, a origem do sistema de coordenadas cartesiano 0xy. Se A igual a 2, B igual a menos 1 e C igual a 3, determine todos os pontos do plano cartesiano que pertencem simultaneamente à reta R e à parábola P. Olha só, sempre que a gente precisa encontrar pontos em comum entre duas funções, nesse caso aqui é uma função do segundo grau, que no caso é essa daqui, que a gente tem a função, né, y igual a x ao quadrado, e a reta, que nós também temos a função. Sempre que a gente precisar achar pontos em comum, basta nós igualarmos as funções, tá? Sempre. Então, nesse caso aqui, a gente tem a primeira função y é igual a x ao quadrado e a segunda função ax mais by mais c é igual a zero, tá? Ele deu aqui os pontos, né? A igual a 2, b igual a menos 1 e c igual a 3. Vamos substituir? Essa segunda função é a mesma coisa de a é 2, né? Então, é 2x mais o b é menos 1, então vai ficar menos y mais 3 é igual a zero. Toda função ela é dada por f de x sendo y, não é? Então a gente isola o y aqui para a gente saber qual que é a equação da reta, né? A equação reduzida da reta. Logo, vamos lá. Y é igual a 2x mais 3, não é? Y é 2x mais 3. Então tá aqui a nossa equação da reta e tá aqui a nossa equação da parábola. Se a gente quer saber os pontos em que pertencem simultaneamente as duas funções, né, a reta R e a parábola P, basta a gente igualar as duas funções. Vamos fazer isso. A primeira função é x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado é igual a 2x mais 3, não é? 2x mais 3. Se a gente passar o 2x para lá, né, e o mais 3 para lá, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. Equação de segundo grau, né? Chegando aqui, aí você faz aquilo o de sempre, né? Calcula delta, x1 e x2, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a e etc. Mas se você lembrar da regra da soma e produto, vamos relembrar como é que é a soma e produto. A soma e produto diz que a soma das duas raízes é igual a menos b sobre a, tá? E o produto das duas raízes é igual a c sobre a, tá? Então, se a gente lembra da equação da função genérica do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c, a gente sabe que o a, nesse caso aqui, é 1, né? O b é menos 2 e o c é menos 3. Então, vamos substituir aqui. Primeiro, x1 mais x2 vai ter que ser menos b sobre a. O que é menos b sobre a? Se o b é menos 2, então menos b vai ser 2, não é? Então, 2 sobre o a é 1, né? Então, 2 sobre 1. Então, a soma dos dois vai ter que ser 2, tá? E a multiplicação dos dois vai ter que ser c sobre a. Ou seja, menos 3, não é? Porque o c já é menos 3 e o a é 1. Então, vai ficar menos 3 sobre 1, que é a mesma coisa de menos 3. Aí, agora você pensa. Quais são os dois números que somados dá 2 e multiplicados dá menos 3? Deixa eu pensar. Somados dá 2 positivo e multiplicados dá menos 3. Eu acho que 3 e menos 1, não é? 3 e menos 1. É 3 e menos 1. Porque se eu somar 3 mais menos 1, vai dar 2. E se eu multiplicar 3 vezes menos 1, vai dar menos 3. Então, é isso mesmo. As duas raízes são 3 e menos 1, tá? Logo, x' é igual a 3 e x duas linhas é igual a menos 1. O que é isso aqui que eu encontrei? Eu encontrei os pontos do x, ou seja, do eixo das abscissas, que os pontos da reta e da parábola estão na interseção, né? O que eu encontrei foi isso aqui. A gente tem a parábola y igual a x ao quadrado, então
tem aqui a parábola, tá? Tem aqui a parábola. E a gente vai ter uma reta, que a reta é isso aqui, né? Então ela está crescendo. A reta está crescendo porque o A é positivo, né? O A é 2. Então a gente vai ter o plano cartesiano aqui, o plano cartesiano. Em qualquer canto aqui, sei lá. A gente deu o plano cartesiano aqui. O que eu encontrei foi nesses pontos aqui, ó, que intercepta as duas funções ao mesmo tempo, tanto a reta quanto a parábola, eu encontrei essas coordenadas aqui, ó, coordenada x. Então, coordenada x. Então, esse lado aqui é -1, a coordenada x, e nesse outro lado aqui é 3, a coordenada x. Então, para eu achar a coordenada y, basta eu substituir em qualquer função, tanto nessa quanto nessa daqui, né? Vamos fazer isso. Y é igual a 2... vamos botar isso aqui, y é igual a x ao quadrado. Se y é igual a x ao quadrado, o x1 é 3, né? Então y vai ser 9. Né? O y'. Y duas linhas, x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é quanto? 1. Então a gente tem que o primeiro ponto de interseção, que eu vou chamar de ponto A, ele vai estar em qual coordenada? 3 e 9, não é? Logo, 3 e 9. E o ponto B, ele vai estar em qual coordenada? -1 e 1. -1 e 1. E é isso, essa daqui é a resposta da primeira, tá? É só igualar as funções. Igualar as funções e acha os pontos que fazem parte tanto da parábola quanto da reta, né? Certo? Vamos para a letra B agora. Deixa eu apagar aqui. Espero que tenha ficado claro a letra A. Vamos apagar e vamos atacar a letra B. Vamos lá. Se A igual a 4, B igual a 3 e C menos 7, determine o ponto da reta R que está mais próximo de 0, que é a origem, né? Deixa eu pensar aqui. Ó, se eu tenho qualquer reta, Opa, essa reta aqui ficou torta. Se eu tenho qualquer reta e eu arbitro um ponto qualquer, eu marco um ponto qualquer, esse ponto aqui. Qual que é a menor distância possível desse ponto para essa reta? É sempre uma reta que sai perpendicular à reta de origem, não é? Formando 90 graus. Não é? Sempre a menor distância possível entre um ponto e uma reta vai ser uma reta que sai fazendo 90 graus, né, da reta de origem, indo até o ponto. Certo? Tá. A gente entende isso. Então vamos desenhar. Vamos aqui para o plano cartesiano. Aqui o eixo das ordenadas. Aqui o eixo das abscissas. E vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiramente, a gente tem a equação da reta e temos os pontos aqui que ele deu, né? Então, se o A é 4, a equação da reta vai ser o quê? 4x mais by, o b é 3, mais 3y menos 7 é igual a 0. Então, a gente vai isolar o y para pegar a forma reduzida. Vai ficar quanto? Vai ficar y é igual a menos 4x mais 7 sobre 3. Que isso é a mesma coisa de y é igual a menos 4 terços de x mais 7 terços, não é? Mais 7 terços. Enxergar dessa maneira aqui redutiva é melhor para a gente conseguir ver quais são os coeficientes, né? Porque a gente sabe que toda equação de reta obedece à função de ax mais b, obedece à forma, né, de ax mais b. Então a gente sabe que o nosso a é menos 4 terços, que é o nosso coeficiente angular, e o nosso coeficiente linear, que não depende de x, é o 7 terços, não é? Tá. Sabendo disso, a gente sabe que essa reta ela é decrescente, não é? Porque o a é negativo. Quando o a é menor do que zero, a reta vai descer. Se o a for maior do que zero, a reta vai subir. Então, nesse caso aqui, é uma reta que está descendo e ela está tocando no eixo das ordenadas no ponto 7 terços, tá? Mas não vou representar isso não. Vamos fazer ela de maneira... Vamos fazer ela descendo aqui, só para ficar ilustrado. Tá aqui a reta descendo, certo? Essa daqui é a reta y, certo?
Ele quer saber da origem a menor distância para a origem, né? Então, saindo daqui da origem, aqui ó, origem, vai ser sempre, a menor distância vai ser sempre uma reta que sai perpendicular, né? A reta de origem, indo até a direção do ponto. Então, esse aqui é um ângulo de 90 graus. Certo? Entendendo isso, a gente pode tentar enxergar triângulos, né? Eu não fiz essa questão, tá? Eu tô fazendo agora. Mas se você tá vendo esse vídeo, é porque eu fiz essa questão e eu acertei, porque é assim que eu faço. Eu faço a questão, não tem corte no vídeo, eu faço a questão, aí no final eu olho o que eu fiz e confiro com o gabarito oficial da prova, porque eu também não vou espalhar desinformação, né? Mas eu vejo aqui que a gente pode tentar enxergar triângulos, não é? Mas aí a gente pensa, tá, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, não é? Eu tenho essas medidas? Eu não tenho, né? Eu não tenho as medidas do lado desse retângulo. Eu não tenho esse cara aqui. Eu também não tenho esse cara aqui. Pô, aí fica difícil, né? Como é que a gente pode resolver isso? Ó, ó, tá. Olha só. Tem uma propriedade entre retas perpendiculares que diz o seguinte: coeficiente angular da primeira reta vezes o coeficiente angular da segunda reta é igual a menos 1. Quando isso acontece, mas isso aqui, né, só acontece em retas perpendiculares. Apenas retas perpendiculares. É o caso da questão, não é? Perpendiculares. Ou seja, que fazem 90 graus entre si. E você sabe que o coeficiente angular, que nesse caso da primeira reta é menos 4 terços, ele vai indicar a inclinação da reta, né? Então faz sentido, porque elas têm inclinações opostas. Se elas são perpendiculares, então essa reta aqui, ó, que eu vou traçar ela, ó, elas têm inclinações opostas, não é não? Uma tá descendo e outra tá subindo na mesma intensidade. Então é como se um coeficiente angular fosse o inverso do outro, né? Então a gente pode utilizar essa propriedade aqui. Deve existir outra maneira de fazer essa questão, mas agora eu não tô tendo ideia. Deve ter alguma forma de enxergar triângulo aqui, mas eu não consigo ver, tá? Então vamos utilizar essa propriedade aqui mesmo. Então a gente sabe o coeficiente angular da primeira reta, não é? Que é menos 4 terços. Então vamos ficar aqui menos 4 terços vezes o coeficiente angular da segunda reta é igual a menos 1, não é? Então, a gente sabe que o coeficiente angular da segunda reta é o que? É menos 1 dividido por menos 4 terços, ou seja, 3 quartos, né? Que é o inverso, 3 quartos positivo. Peguei o coeficiente angular da segunda reta. Eu sei o coeficiente linear, o termo que independe de x. Eu sei, né? Porque a reta passa na origem. Se a reta passa na origem, o coeficiente linear dela é zero, porque é o termo que não depende de x. Esse termo aqui é o termo que vai mostrar em que parte do eixo das ordenadas, ou seja, desse eixo vertical aqui, vai passar a reta, certo? Então, se esse coeficiente linear aqui é 7 terços, significa que essa reta ela vai cruzar aqui em cima em 7 terços, tá? Mas eu falei isso só para exemplificar. Qual que é a equação da segunda reta agora? F de x, né, é igual a, vou dizer y, né, f de x é y. Y é igual a coeficiente angular 3 quartos de x, ou seja, 3 quartos de x e mais zero, não é? Porque não tem coeficiente angular, então, ou coeficiente linear, então pronto, essa daqui é a nossa equação da segunda reta. Então, olha só, a gente pode fazer a mesma coisa do que a gente fez na questão anterior, não é? Porque a gente não quer o ponto de interseção e na letra A a gente não estava procurando esse ponto que era comum às duas funções. Aqui é a mesma coisa. A gente pode simplesmente igualar os dois y, as duas funções, e vamos chegar no x daqui, né? Vamos chegar nesse x aqui, né? Vou chamar aqui de x, sei lá, x de p, tá? O que vamos fazer? Vamos igualar essas, né? Vamos igualar essas funções aí. Então aqui vai ficar menos 4x. Vamos fazer aqui em cima menos 4x sobre 3 mais 7 terços é igual a 3 quartos de x.
tá? É igual a 3 quartos de x. Vamos organizar isso aqui, né? Essa parte aqui é a mesma coisa de escrever dessa maneira, né? Se tá tudo sobre 3, eu posso simplesmente colocar tudo no denominador comum, né? Tudo sobre 3. E eu posso fazer com que esse 3 passa multiplicando e esse 4 passa para lá multiplicando também. Então vai ficar 9x, né? Menos 16, né? 4 vezes 4 vai ser 16x. Mais 4 vezes 7 vai dar 28, não é? 28. É igual... Não, calmou. 9x é igual, né? É igual, né? Com 9x, que eu passei para lá primeiro, 9x é igual a menos 16x, né? Menos 16x mais 28. Pronto, isso aqui. Cometi um errozinho aqui, mas tranquilo. O menos 16x ele vai passar para lá mais 16x, então vai ficar 25x é igual a 28. Logo, x é igual a 28 sobre 25. Essa daqui é a coordenada x do ponto de interseção. É o nosso XP, né? Que a gente chamou de XP. Isso aqui é o nosso XP. Tá? E como é que a gente faz para achar o y desse ponto? 28 sobre 25. É só a gente pegar qualquer função, qualquer uma, porque o ponto ele é comum às duas, né? Então eu posso pegar tanto essa quanto essa daqui, que vai dar a mesma coisa, substituir o x por 28 sobre 25 e encontrar y. Vamos fazer nessa segunda aqui, porque ela é mais comum, né? Mais comum não, mais fácil, né? Então, o y é igual a 3 quartos de x. 3 quartos de quanto? De 28 sobre 25, né? 3 vezes 28 vai dar... 3 vezes 30 vai dar 90, então aqui vai dar 84. Sobre 100, 4 vezes 25. A gente vai simplificar por 2, né? Vai ficar 42 por 50, que é igual a 21 por 25. Pronto, essa daqui é o nosso YP, né? E acabou a questão. A gente já tem as duas coordenadas, 21 sobre 25 e 28 sobre 25. Então significa que esse cara aqui, ó, esse ponto aqui é 21 sobre 25. Tá? E acabou a questão. 28 sobre 25 e 21 sobre 25. São as coordenadas do ponto. A coordenada do ponto da reta R que está mais próximo de zero, né? Que é esse cara aqui. Tá? Ficou claro essa resolução? Né? Ficou claro? Vamos para a letra C agora, né? Vamos apagar aqui e vamos ler a letra C. Parece que está em ordem crescente, né? A primeira foi mais tranquila. A segunda já tive que usar essa propriedadezinha aí de coeficiente angular. Vamos ver o que a C nos aguarda aí, né? Considere três pontos A, B e C na parábola P, tais que A é menos 1 em 1, B pertence ao primeiro quadrante e os segmentos AB e 0C são paralelos. Determine B e C de forma que a distância de B até C seja a raiz de 17. Caramba, sei lá. Não sei não, mas vamos desenhar aqui, né? Vamos desenhar essa parábola aí e ver o que eles estão dizendo. Vamos desenhar aqui o eixo Y. Vamos desenhar aqui o eixo X. Ficou torto de novo. Tá. Desenhado. Vamos desenhar a nossa parábola, que é y igual a x ao quadrado. Então ela está perfeitamente simétrica. Né? Peraí. Tá. Temos aqui nossa y igual a x ao quadrado, né? Tá. Todos esses pontos estão na parábola P, tanto que A é menos 1 em 1. Então vamos desenhar o A aqui. Vamos imaginar qualquer ponto aqui. Será aqui vai ser o ponto A, que ele está em menos 1. Ele está em menos 1 e 1, né? Porque menos 1 e 1, que no caso essa parte aqui é menos 1 e aqui é um positivo. B pertence ao primeiro quadrante, então B está nesse lado aqui, não é? Ponto B está nesse lado, ele não diz aonde, né? Caramba, ele não diz aonde está o ponto B. O B está em algum lugar aqui nesse quadrante, né? Porque aqui a gente tem que é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto, né? No sentido anti-horário. É a mesma sequência de quadrantes dado o círculo trigonométrico quando vocês estudam, né? Então o B está aqui, tá certo. Não sei o que eu faço com essa informação, não.
Os segmentos AB e 0C são paralelos. Determine B e C. Ele quer B e C, né? Ele quer as coordenadas dos dois pontos. Caramba. Mas olha só. AB e 0C são paralelos. Então vamos desenhar isso. Vamos fazer o B aqui em cima, em qualquer ponto, que eu não sei onde é que é. O B está aqui em cima. Então quer dizer que essa reta aqui, AB, né? Essa reta, ela é paralela com o 0C. Então daqui, né, da origem até o ponto C, né, aqui mais ou menos. Então aqui sendo o ponto C, essas duas retas aqui, elas são paralelas, né? Reta B e reta 0C, elas são paralelas. Tá, onde é que eu uso isso? Não sei. Ó, determine a distância de B para C. Ó, determine a distância de B para C é raiz de 17. Então a gente sabe que calcular a distância entre dois pontos é aquela história, né? Que é raiz quadrada do x de um menos o x de outro. Vocês lembram disso? Vamos fazer isso aqui. Olha só, distância de B para C. É essa reta aqui, né? Essa reta aqui é a mesma coisa de raiz de 17, não é? Não é raiz de 17 essa distância que ele fala aqui? E ainda digo mais, a gente pode falar as coordenadas aqui, né? Para a gente começar a montar a equaçãozinha das distâncias, né? O B, ele vai estar em que ponto? Eu vou chamar esse ponto aqui de x de B. Ele vai estar de x de B. E vai estar em xb ao quadrado, não é? O y nesse ponto aqui é xb ao quadrado, não é? Esse cara aqui, isso aqui é xb, aqui vai ser xb ao quadrado. Por que isso? Porque todos esses pontos estão em cima da parábola, então eles respeitam a regra da parábola. E qual que é a regra da parábola? Essa daqui, ó. Então, se o meu x é x de b, y é igual a x ao quadrado. Ó. Y é igual a x ao quadrado. Se o meu x é x de b, y é quem? É x de b ao quadrado. Então, eu consigo já, né, falar que os pontos são x de b ao quadrado por causa da regra da parábola, da função da parábola. Mesma coisa com o ponto C, não é? Esse ponto aqui também está respeitando a parábola, ele também está na parábola. O ponto C, ele está em xc, né? xc e xc ao quadrado. Então aqui é xc e aqui é xc ao quadrado, certo? Certo. Por enquanto tá tudo ok. Eu vou tirar esse raiz 17 aqui porque tá muito poluído. Então vamos fazer a distância entre dois pontos primeiro. Distância entre B para C, distância entre B para C, distância entre B para C é o que? É raiz quadrada de tudo, né? Do que? Do x do primeiro ponto, ou seja, do B, x do primeiro ponto, xb, menos x do segundo ponto, xc, menos xc ao quadrado, mais, né? Mais. Aí, y do primeiro ponto, né, que no caso é o xb ao quadrado, y do primeiro ponto menos y do segundo ponto, que é xc ao quadrado, ou seja, xb ao quadrado menos xc ao quadrado. Xc ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, tá? E esse cara, distância de B para C é raiz de 17. Esse cara aqui é raiz de 17. Raiz de 17, tá? Ficou clara essa equação aqui? O que a gente pode fazer? Pode elevar os dois lados ao quadrado, né? Se a gente elevar os dois lados ao quadrado, as duas raízes vão sumir. Então vai ficar 17 é igual a xb menos xc ao quadrado, mais xb menos xc, xb ao quadrado menos xc ao quadrado, né? Isso tudo ao quadrado. Tá. Então a gente tem uma equação aqui com duas variáveis, não é? Xb e xc. A gente consegue desenvolver isso aqui? Consegue. Mas a gente vai acabar caindo em em duas variáveis de todo jeito. Então não tem como a gente calcular uma. Então a gente precisa de outra equação, né? Vocês entenderam como eu fiz isso aqui? Entenderam? Ficou claro?
certo? Vamos pensar em outra informação. Deixa eu ver aqui. O raio de 17 a gente já usou. Caramba, o que eu faço agora? Ó, pera aí. Ó, tá. Olha só. Você lembra que eu falei do coeficiente angular na questão anterior, né? Que o coeficiente angular ele vai ditar a inclinação da reta. F de x é igual a ax mais b. Esse cara aqui, o que multiplica o x, ele vai ditar o quanto a reta está inclinada. Se ele for positivo, a reta vai crescer. Se ele for negativo, a reta vai decrescer. Você concorda comigo que essa reta de A para B aqui, ó, e essa reta de 0 para C aqui, como elas são paralelas, essa reta aqui, ó, como eles são paralelos, eles têm o mesmo coeficiente angular. Eles têm o mesmo coeficiente angular. Porque eles têm a mesma inclinação. Nossa! Então, significa que eu posso dizer que o coeficiente angular de AB é igual ao coeficiente angular de 0C. Tá? E como é que calcula o coeficiente angular? Vocês lembram das aulas de ensino médio? Quando você estudou função afim lá, função de primeiro grau, vocês lembram como é que calcula esse coeficiente angularzinho? Que não é o y o y do ponto da frente menos o y do ponto de trás, dividido pelo x do ponto da frente menos o x do ponto de trás. Vocês lembram disso? Ou não? A gente vai ter que lembrar. Porque o coeficiente angular de AB, por exemplo, é o quê? É o y de B, que no caso é xb ao quadrado, menos o y de A, que no caso é o outro ponto da reta, então vai ficar xb ao quadrado menos 1, né? Menos 1, xb ao quadrado menos 1, dividido por x do ponto da frente, que é xb, menos o x do ponto de trás. Menos o x do ponto de trás. Só que aí vai ficar, o x é menos 1, então vai ficar menos 1. Então aqui vai ficar mais 1, né? Isso só da reta B. Vamos fazer a mesma coisa com a reta 0C, né? Y do ponto C vai ficar x, y do ponto C é xc ao quadrado, então vai ficar xc ao quadrado, menos 0, né? Porque aqui não tem y, menos 0. Então não vou nem escrever, vai ficar xc ao quadrado, dividido por o y o x, né, do ponto C, que vai ser xc, menos 0 também, dividido por xc. Então aqui a gente já pode simplificar, vai ficar só xc, né, aqui, mas vamos deixar assim por enquanto. Então aqui a gente tem a nossa segunda equação, não é? Aí, olha só. Produto notável, pessoal. Xb ao quadrado menos 1. Vocês lembram que A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado? Vocês lembram disso? Então imagina que o nosso A ao quadrado, que o nosso A é xb e o nosso B é 1. E 1 é o próprio 1 ao quadrado, né? Então eu posso representar essa parte aqui de cima como sendo xb mais 1 vezes xb menos 1, não é? Vamos fazer isso. Desenvolvendo, vamos ter o quê? xb mais 1 vezes xb menos 1. Tudo isso dividido por xb mais 1. Eu fiz isso justamente para simplificar aqui. É igual a, simplificando aqui, vai ficar xc, né? xc. Aí esse cara aqui, xb mais 1 sobre xb menos 1, eu posso simplificar. Vai ficar como? Vamos continuar aqui embaixo. Vai ficar xb menos 1 é igual a xc. Logo, xb menos xc é igual a 1 positivo. A gente tem o valor de xb menos xc, não é? Dessa equação. E se a gente for voltar para a primeira equação aqui, ó, a gente tem xb menos xc. Vamos substituir isso aqui por 1, né? Não é? Então vamos substituir isso por 1. Vamos continuar ali em cima. Vai ficar 17 é igual a 1 ao quadrado mais xb ao quadrado menos xc ao quadrado, né? Xb ao quadrado menos xc ao quadrado, tudo isso ao quadrado, não é? Vamos passar esse 1 para lá subtraindo, vai ficar como? Vai ficar xb
ao quadrado menos xc ao quadrado, tudo isso ao quadrado, é igual a 16, não é? A gente ó, o português aqui tá daquele jeito. Raiz quadrada dos dois lados. Se a gente tirar a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar o quê? Vai ficar xb ao quadrado menos xc ao quadrado é igual a mais ou menos 4, não é? É mais ou menos 4 esse valor. Aí, você pensa comigo. Olha só. O xb e o xc, eles estão no primeiro quadrante. Então, esses valores aqui tem que ser positivo, não é? Então, você concorda comigo que não faz sentido eu considerar o menos 4 aqui? Não faz sentido eu considerar esse menos 4 aqui, não é? Não faz o mínimo de sentido. Então eu posso considerar que xb ao quadrado menos xc ao quadrado é só 4, pô. Não é? Aqui a gente já pode enxergar outro produto notável, não é? Isso aqui não é a mesma coisa, é o mesmo que a gente fez antes, não é a mesma coisa de xb menos xc vezes xb mais xc, não é? É igual a 4 positivo? É. Mesma coisa que a gente fez antes. Só que a gente tem o valor aqui de xb menos xc, né? Que é 1. xb menos xc é 1. Então esse cara aqui é 1. Então aqui vai ficar xb mais xc é igual a 4 positivo. É igual a 4 positivo. Pegamos a nossa segunda equação de xb e xc. Agora a gente vamos montar o sisteminha, né? A gente tem o nosso sisteminha, que a gente vai ter xb menos xc igual a 1, xb menos xc igual a 1, e xb mais xc é igual a 4. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente pode só somar, né? Fazer o método das somas aqui, porque a gente já corta o xc. Vai ficar, a gente somando, vai ficar 2xb é igual a 5. Então xb é 5 sobre 2. O x de b é 5 sobre 2. E a gente volta para qualquer uma aqui para descobrir quem é x do c, né? Vamos pegar essa primeira aqui, vai ficar x do b é 5 sobre 2, ou seja, 5. Vou pegar essa primeira aqui, vai ficar 5 sobre 2, que é o x do b, menos xc é igual a 1. Logo, xc é igual ao quê? É igual a 5 sobre 2 menos 1, não é? Passa para lá, né? O xc vai passar positivo e tal. Aí 5 sobre 2 menos 1 é a mesma coisa de que xc é igual a quanto? 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, mais 5 vai dar 3, né? Então vai ficar 3 meios. É igual a 3 sobre 2. Tá? 3 sobre 2. Então nós temos o nosso xc aqui. Eu errei, eu sou muito fraco com essas continhas assim. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, Menos 2 mais 5, mais 3. Não, tá certo, é isso mesmo. Pronto, tá aqui, o xb e o xc, tá? Nós temos. Então, o que a gente achou? A gente achou essas coordenadas aqui, ó. É isso mesmo, é isso mesmo. Que eu achei estranho, sei lá, eu pensei que ia dar um valor fechado. O xb, esse cara aqui, é igual a 5 sobre 2, né? 5 sobre 2. E esse cara aqui é 3 sobre 2, tá? Então, para achar o y desse valor, ou seja, o nosso xc ao quadrado, é só a gente elevar ao quadrado, não é? É só a gente elevar ao quadrado. Ou a gente volta lá para a função e substitui o x por 3 meios e 5 meios. Então, vamos fazer isso. Vamos só elevar ao quadrado os dois. A gente tem que xb é igual a 5 sobre 2. Logo, o y, né, que é o ponto y do b, que é a mesma coisa do xc ao quadrado, é igual ao quê? 25 sobre 4. Certo? O xc é igual a 3 meios. E o y de c é igual a isso aqui ao quadrado, que vai dar 9 quartos, não é?
Pronto, achamos todas as coordenadas, né, dos dois pontos, tanto de B quanto de C. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu não sei se eu acertei essa questão, mas eu acho que eu fiz tudo ok. Eu não sei se eu acertei, eu vou conferir no gabarito agora. E se você está vendo esse vídeo é porque eu acertei essa questão, pode confiar. E é isso, se você gostou da resolução, deixa seu like, deixa seu comentário. E vamos juntos subir na cadeia alimentar.